Em depoimento, o diretor do Banco Central diz que Master tinha apenas 4 milhões em caixa antes de liquidação. E você vai ver também. Desemprego atinge menor nível da série histórica e o mercado de trabalho registra recordes em 2025. Pela primeira vez, Missão à Lua terá uma mulher, um negro e um não-americano na tripulação. Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo na Arena BRB Mané Garrincha pela Supercopa Rei. E ainda, e na dica cultural de hoje, você confere uma jornada no universo dos games na capital paulista. Tudo isso você confere a partir de agora, no Jornal das 18h30. Olá, seja muito bem-vinda e bem-vindo. Nós estamos ao vivo, agora são 18 horas e 36 minutos no horário de Brasília. Eu sou Ismael Nascimento, a partir de agora você confere comigo as principais notícias dessa sexta-feira. E o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton Aquino, afirmou em depoimento que o Banco Master dispunha de 4 milhões em caixa antes de a autoridade monetária decretar a liquidação extrajudicial do Banco de Daniel Vocaro. Em depoimento à Polícia Federal, o diretor de fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino, revelou um dado que chamou a atenção das autoridades e do mercado financeiro. Ele afirmou que pouco antes da liquidação extrajudicial do Banco Master, a instituição tinha apenas 4 milhões em caixa, um valor considerado extremamente baixo para um banco de médio porte, com cerca de 80 bilhões em ativos totais. Segundo Aquino, essa diferença evidenciava uma grave crise de liquidez na instituição e foi um dos fatores que levaram o Banco Central a decretar a intervenção em novembro do ano passado. Os vídeos com o depoimento dele foram tornados públicos nesta quinta-feira pelo ministro Dias Teófilo, do Supremo Tribunal Federal. O diretor também falou sobre a situação do Willbank Financeira, ligada ao Master, que vinha enfrentando dificuldades para honrar pagamentos e acabou passando por regime especial de administração antes de ser também liquidada pelo Banco Central. Em 2025, a taxa média de desemprego ficou no menor patamar desde o início da série histórica. Segundo o IBGE, a população desocupada somou 6 milhões e 200 mil pessoas, uma redução de cerca de 1 milhão de trabalhadores em relação a 2024. A taxa média anual de desemprego ficou em 5,6% no ano passado e atingiu o menor patamar desde 2012. A população desocupada diminuiu cerca de 1 milhão em relação a 2024 e registrou pouco mais de 6 milhões de pessoas, o que representa queda de 14,5% em relação aos 7 milhões registrados no ano anterior. Já a população ocupada também é recorde e alcançou 103 milhões de trabalhadores em 2025. O número é 15% maior que em 2012, quando havia 89 milhões de ocupados. Além disso, a estimativa anual do número de empregados do setor privado com carteira de trabalho assinada cresceu 2,8% em 2025 e atingiu quase 39 milhões de pessoas, o mais alto da série histórica, com um acréscimo de cerca de 1 milhão de pessoas com carteira assinada em relação ao ano anterior. Já a taxa anual de subutilização da força de trabalho teve um recuo de 1,7 ponto percentual. E a população subutilizada foi estimada em 16 milhões de pessoas, queda de quase 11% em relação ao ano anterior. Já o rendimento real habitual de todos os trabalhos registrou um aumento de R$ 192, chegando a um valor estimado de R$ 3.560. Já o menor resultado havia sido em 2022, quando ficou em R$ 3.032.
Os taxistas do Rio de Janeiro estão preocupados em perder o trabalho após a lei que autorizava a circulação de táxis com mais de 10 anos ser suspensa. Taxistas do Rio de Janeiro demonstraram preocupação após o Tribunal de Justiça do Rio suspender a lei municipal que autorizava a circulação de táxis com mais de 10 anos de fabricação. A decisão reacendeu o temor do desemprego entre motoristas que afirmam não ter condições financeiras de trocar de veículo para continuar trabalhando. A lei, aprovada pela Câmara Municipal e publicada em agosto de 2024, permitia a circulação de táxis com mais de 10 anos de fabricação, desde que os veículos passassem por vistoria física anual para garantir condições de conservação, segurança, conforto e funcionamento. Nesta semana, porém, a norma foi suspensa pela Justiça. Segundo os desembargadores, a liberação de veículos mais antigos pode representar riscos à segurança dos passageiros e causar impactos ao meio ambiente. Na noite da última quarta-feira, cerca de 200 taxistas fizeram uma carreata no aterro do Flamengo para protestar contra a decisão. A categoria pede a criação de uma linha de crédito específica para motoristas com veículos mais antigos. Entre os usuários do serviço, as opiniões sobre a circulação de táxis mais antigos divergem. A Prefeitura do Rio não se manifestou sobre a situação até o momento. E veja a seguir, Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo na Arena BRB Mané Garrincha pela Supercopa Rei. E ainda, e na dica cultural de hoje, você confere uma jornada no universo dos games na capital paulista. Nós voltamos já. Olá, nós estamos de volta e ao vivo agora são 18 horas e 45 minutos, no horário de Brasília. E agora é a hora de falar de esportes no jornal. E a Maíra Anjos é quem traz as informações. Boa noite, Maíra. Seja bem-vinda. Nesse fim de semana teremos decisões. No futebol feminino, o Corinthians tem uma decisão importante. A final da Copa das Campeãs contra o Arsenal, não é mesmo? Exatamente, Ismael. Boa noite a você e a todos que nos assistem. As Brabas vão disputar um título importante neste domingo, o primeiro mundial da categoria. As brasileiras vão enfrentar o Arsenal em Londres, no Emirates Stadium, para decidir quem será a grande campeã. Corinthians e Arsenal decidem neste domingo a grande final da Copa dos Campeões feminina da FIFA, a primeira edição do Mundial de Clubes feminino da história. Assim como no masculino, a final reúne os campeões continentais da temporada. O clube paulista conquistou a Copa Libertadores feminina pela 6ª vez, enquanto o time inglês é o atual campeão da Liga dos Campeões feminina da UEFA. As Brabas chegam para decidir o título após vencer o Gotham FC dos Estados Unidos por 1-0 na semifinal com gol de Gabi Zanotti nos minutos finais. Já o Arsenal garantiu a vaga na decisão após golear o Asfar do Marrocos por 6-0. Além do troféu, o torneio oferece uma premiação milionária. O campeão embolsa cerca de 12 milhões de reais, enquanto o vice fica com aproximadamente 5 milhões. A bola rola às 15 horas no Emirates Stadium, em Londres. E no domingo também tem decisão de título importante, mas aqui no Brasil. Corinthians e Flamengo se enfrentam na final da Supercopa. Como chegam as equipes para esse confronto, Maíra? Será um grande jogo, mas o retrospecto está a favor do Flamengo. Em 6 decisões eliminatórias, o rubro-negro venceu o Corinthians 5 vezes. Flamengo e Corinthians se enfrentam neste domingo na Arena BRB Mané Garrincha pela Supercopa Rei. As equipes se enfrentam às 16 horas pela primeira taça da temporada 2026. A decisão coloca frente a frente o Flamengo, atual campeão brasileiro, e o Corinthians, que venceu a Copa do Brasil. O rubro-negro busca o 4º título da Supercopa, enquanto o Timão vai atrás da sua 2ª conquista. O Flamengo chega para o confronto em um início de ano com altos e baixos. Fora de campo, o rubro-negro confirmou a maior contratação da história do futebol brasileiro com o retorno de Paquetá. A contratação animou a torcida, pois dentro de campo o time não anda bem. O Carioca tem apenas uma vitória e um empate, somando 3 derrotas e com isso apenas 4 pontos conquistados. Agora corre o risco de disputar o quadrangular do rebaixamento do estadual. Pelo Brasileirão, estreou com derrota para o São Paulo no Morumbis por 2-1. Já o Corinthians vive uma situação mais tranquila.
O Timão é o quarto colocado com 8 pontos conquistados e, por enquanto, vai se classificando para o mata-mata da competição. A equipe de Dorival Júnior tem 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota no estadual. Mas no Brasileiro também estreou com derrota após perder para o Bahia por 2-1. Nos corredores do CT Joaquim Grava, a Supercopa Rei é tratada como a oportunidade de recolocar o clube como protagonista no cenário nacional, sobretudo se derrotar o Flamengo na briga pela taça. Mas o Corinthians vem com a missão de quebrar uma escrita desfavorável contra o adversário carioca em confrontos de mata-mata neste século. Neste período, as equipes se enfrentaram em 6 oportunidades e o Corinthians eliminou o Flamengo somente uma vez na semifinal da Copa do Brasil de 2018. Confira agora os confrontos. 2010, Libertadores, oitavas de final, Flamengo classificado. 2018, Copa do Brasil, semifinal, Corinthians classificado. 2019, Copa do Brasil, oitavas de final, Flamengo classificado. 2022, Libertadores, quartas de final, Flamengo classificado. 2022, Copa do Brasil, final, Flamengo campeão. E 2024, Copa do Brasil semifinal, Flamengo classificado. O Timão também não vence o Flamengo há 4 jogos. A última vitória foi pelo Brasileirão de 2024, quando venceu o adversário por 2-1. Mas uma estatística a ser considerada é que a única Supercopa que o Corinthians possui foi vencida justamente contra o Flamengo. Bom, Ismael, por hoje é só. Um ótimo fim de semana a você e a todos que nos assistem. Até mais. Até mais, Maíra. Também um ótimo final de semana para você e para sua família. E a decolagem dos 4 astronautas para a Lua está prevista para 8 de fevereiro. E pela primeira vez, a tripulação contará com uma mulher, um negro e um não estadunidense. Prevista para 8 de fevereiro, a decolagem dos astronautas Reed Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen será a primeira a deixar a órbita da Terra desde a missão Apollo 17 em dezembro de 1972. Isso dá uma dimensão do aspecto histórico da missão Artemis II, a primeira do novo programa tripulado da NASA a levar astronautas até as imediações da Lua. A escolha do quarteto foi anunciada pela Agência Espacial Americana em 3 de abril de 2023, quase 3 anos atrás, após atrasos no cronograma do programa que empurraram a missão para 2024, depois 2025 e, finalmente, 2026. Agora realmente pronta para acontecer. É a primeira vez na história que mais de 3 pessoas fazem essa jornada ao mesmo tempo. As missões Apollo, realizadas entre 1968 e 1972, só comportavam um trio de astronautas. Dessa vez, o processo de escolha da tripulação envolve uma nova realidade, a da preocupação com a diversidade e com parcerias internacionais. No primeiro mandato de Donald Trump, ao instituir o programa Artemis, o foco era enviar à Lua a primeira mulher e a primeira pessoa não branca. Com isso, Christina Koch está prestes a virar a primeira mulher a dar uma volta ao redor da Lua e Victor Glover será o primeiro negro. A terceira novidade é Jeremy Hansen, canadense, que será o primeiro não-americano a fazer essa viagem. A Agência Espacial Canadense faz parte do programa Artemis, colaborando com elementos para a Estação Orbital Lunar Gateway, que reuniria parceiros tradicionais da Estação Espacial Internacional, que o governo Trump está tentando cancelar. Com o embarque de um canadense nesse primeiro voo à Lua, os europeus esperam ter um assento para a primeira missão de pouso na superfície lunar, que está marcada até então para 2028, mas com enorme chance de atrasar. E hoje é dia de dicas para o fim de semana. E acontece a exposição de videogame na capital paulista. A mostra traz a história dos jogos, inovação e muita criatividade. Mas quem vai trazer mais detalhes sobre este assunto é o Alexandre Cardoso, que está na exposição. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Ismael. Boa noite a todos. E é isso mesmo, estamos aqui no Itaú Cultural para apresentar essa exposição incrível, que é o Game Mais Arte, Cultura e Comunidade, que é focada no universo dos videogames. A cultura dos videogames, ela abraça uma comunidade que ultrapassa gerações, com suas histórias emocionantes, aventuras incríveis e a satisfação de superar obstáculos. E tudo isso dessa forma aqui, segurando o controle. E além disso, como vocês podem ver,
aqui é repleto de geração de consoles, desde o Atari até os mais recentes. São 25 consoles disponíveis. A mostra apresenta também clássicos de grandes desenvolvedores e de criadores independentes brasileiros e internacionais, com mais de 50 jogos e ideias, exposições e demonstrar como o videogame pode se relacionar com arte, educação, tecnologia e cultura. Distribuída em 3 andares, a exposição começa com o recorte histórico, na sequência, um espaço voltado a jogos coletivos com atividades que envolvem movimento, como o jogo Just Dance e outros focados em plataformas mobile. E é isso aí, Ismael. A exposição Game mais Arte, Cultura e Comunidade, ela fica aqui no Itaú Cultural, disponível até o dia 8 de março, de terça a sábado, das 11 até as 20 horas e de domingo, das 11 até as 19 horas. E uma dica, se você for vir de final de semana, venha cedo porque aqui enche, hein? E aproveitando, Ismael, também a oportunidade, vamos fazer uma outra indicação também cultural para os nossos telespectadores. Esse final de semana também vai rolar o 4º Festival de Ano Novo Lunar lá no Bom Retiro. Vamos dar uma olhada. O bairro do Bom Retiro é o principal polo da comunidade coreana em São Paulo e está preparando uma grande celebração em comemoração às boas-vindas ao 4º Festival do Ano Novo Lunar, também conhecido como Seonla. Na Coreia do Sul, o feriado é um momento profundamente ligado à família, ao respeito entre gerações e à preservação de costumes ancestrais. Para os fãs de cultura coreana, o evento oferece uma verdadeira experiência imersiva com a oportunidade de provar comidas típicas, vestir trajes tradicionais coreanos e também de participar de workshops do grupo de caligrafia tradicional coreana e de dobradura, além de acompanhar demonstrações de taekwondo, apresentações musicais tradicionais e de K-pop feitas pela própria comunidade, com destaque para a apresentação de coral das mães coreanas, formado por senhoras da comunidade com cerca de 70 anos que emocionam o público ao interpretar músicas tradicionais coreanas e cantigas clássicas brasileiras. A 4ª edição do Festival do Ano Novo Lunar é realizado pela Feira Bom Retiro, na Praça Coronel Fernando Prestes, ao lado do metrô Tiradentes, dos dias 31 de janeiro a 1º de fevereiro, das 10 da manhã às 20 horas, com entrada gratuita. Ismael, por hoje é só. Ismael, por hoje é só. Semana que vem nós voltamos com mais dicas. E eu vou aproveitar agora porque eu vou jogar. Até mais. Aproveita, Cardoso, aproveita bastante. É uma ótima dica para você, para sua família, para curtir as gerações. Tem vários jogos, eu tenho certeza. Quem estiver na capital paulista vai gostar bastante. E essa edição fica por aqui. Agradeço a sua companhia. Uma ótima noite, um excelente final de semana para você. Até a semana que vem. Tchau!